Amém. Graça e paz. Boa noite, BG. Meu Deus, muito fraquinho. Boa noite, graça e paz. Amém. Que delícia, né? Na hora que nós chegamos aqui, eu disse, nossa, faz tempo que a gente não vê vocês. Só faz 2 semanas, gente. Né? Mas 2 semanas acontece tantas coisas, né? E esse ano tem sido um ano de muitas surpresas para nós, né? De muitos recomeços. E, né, com a consagração do meu esposo em maio, agora com esse presente que nós recebemos, já com o desafio, né, de estar indo lá em Cruzeiro e apoiar os pastores com a implantação da IBG naquele lugar. E assim, é lindo o que Deus já tem feito, as pessoas lá, assim. Gente, hoje eu recebi uma mensagem da moça que printou a tela do celular, já, com a logo da IBG, assim, nossa, eu estou aqui há 10 anos, ainda não tenho isso no celular, ela já tem. Vai vendo. Tanto é assim, o amor que eles têm pela IBG, né? E o que eles querem viver, igual você está vivendo aqui. Então, quando você for orar, que você lembre desse lugar, dessa cidade. E nós vimos um tempo atrás, um podcast falando que Cruzeiro é uma das cidades mais violentas do Vale do Paraíba. Então, vocês entendem porque a IBG está chegando naquele lugar, não é? E você precisa fazer parte disso, através das suas orações. De vez em quando vai lá visitar. Dia 20 de dezembro, né, vai ser o culto oficial. Então, estejam lá com a gente, vai ser algo do céu, de Deus para nós. E o tema, né, desse mês é recomeçar. E eu fiz aqui algumas anotações, eu quero que você acompanhe comigo. E algum dia, não importa quando nem como, a vida ou o próprio Deus nos dará uma sacudida, nos convidando para recomeçar. Seja para mudar alguns hábitos, como o pastor Jadson já falou, seja para mudar de endereço ou até mesmo de comportamento, né? Ele já começou falando sobre isso. Recomeçar é para quem tem coragem. Tem gente corajosa aqui hoje? Só recomeça quem é corajoso. É para quem decide obedecer, ou então para quem não tem mais nada a perder. Mas todo mundo um dia terá essa oportunidade e esse direito de recomeçar. Mas é uma decisão. Você precisa decidir. Mas o fato é que o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços. E recomeçar não significa voltar ao ponto de partida. Por exemplo, comecei aqui, quando você recomeça, você volta para o mesmo lugar. Recomeçar significa você avançar de onde a graça te alcançou. Então, hoje nós vimos aqui a senhora aceitando a Jesus. Então, hoje a graça alcançou a vida dela. Então, hoje ela recomeça uma nova história. É hoje que começa uma nova história na vida dela. Ela recomeça. É reconhecer que mesmo quando tudo está perdido, Deus ainda tem um novo capítulo para escrever. Como o pastor Jadson já falou da folhinha em branco pela manhã. Quando olhamos para a história da humanidade, né? Vemos que os maiores nomes não foram os que nunca caíram, mas os que souberam recomeçar. E eu vou falar aqui alguns com vocês, só para a gente fazer uma breve introdução, porque eu creio que você pode ter o seu nome incluído nessa lista. O Walt Disney, quem conhece o Walt Disney? Foi demitido por falta do quê, quem sabe? De criatividade. Pensa, ele foi demitido porque ele não era criativo. E um tempo depois, o que ele criou? O maior império dos sonhos. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes até conseguir fazer uma lâmpada funcionar. Abraham Lincoln sofreu derrotas, perdeu pessoas, enfrentou depressão, mas recomeçou até se tornar o quê dos Estados Unidos? Quê? Presidente dos Estados Unidos. Nelson Mandela, quem sabe quem é Nelson Mandela? Graças a Deus, umas mãozinhas aí, gente, vão fazer história. Passou 27 anos preso injustamente e ao sair da prisão, recomeçou a sua vida com o coração livre de ódio, liderando um novo tempo de reconciliação na sua nação. De que nação ele era? Da África, não é? Steve Jobs, não sei falar inglês, tá bom? Como? Jobs. Foi demitido da própria empresa e recomeçou do zero, para depois voltar e transformar o mundo com inovação.
E eu vi a história de uma modelo, até compartilhei no meu story lá, se alguém viu lá, viu eu falando sobre ela. A modelo Somali, Waris Diri. Ela nasceu no meio do deserto, naquelas tribos nômades. E aos 5 anos de idade, ela sofreu a castração genital. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Com 5 anos de idade. Depois, aos 13 anos, ela foi vendida para poder se casar com um homem de 60 anos. Os pais dela trocaram ela por camelos. Ó, para vocês verem. Só que ela não aceitou isso. Ela fugiu da sua família, atravessou todo o deserto da Somália, somente com o seu cachorrinho, até chegar na capital. Morou nas ruas da capital, trabalhou como faxineira. Olha isso, até que um fotógrafo a viu e se encantou com a beleza dela. E ela então recomeçou, se tornou uma modelo famosa e saiu nas principais revistas aí do mundo. Só que mais do que isso, ela transformou a sua dor em voz profética, lutando pelos direitos de outras mulheres, as que estão na Somália, se tornando uma das embaixadoras da ONU. Pessoas, homens e mulheres, que em algum momento recomeçaram a sua história. E quantas outras histórias poderíamos, compartilhar aqui hoje, de superação, de recomeço, de gente que olhou para os cacos e desistiu, não desistiu, Vou falar de novo, e decidiu não desistir. Por isso que no começo eu falei que para recomeçar é só para quem é corajoso. E se você é um corajoso, saia daqui hoje sabendo que Deus tem uma nova história para você. Continuando aqui, Quando abrimos a nossa Bíblia, nós vemos aqui também que o nosso Deus, Ele é especialista em recomeços. Depois do dilúvio, Ele recomeçou a humanidade com quem? Com quem? Noé, Todo mundo morreu, só Noé e a família que estavam na arca. Recomeçou a história da humanidade. Chamou Abraão para recomeçar uma história de fé. Deu a Jacó um novo nome e um novo destino. Restaurou Davi após a sua queda, lembra? Mas ele se arrependeu e ele então pôde recomeçar a sua história. E até mesmo Pedro, que negou Jesus e teve a oportunidade de recomeçar, cheio do Espírito Santo. Deus não descarta quem falha. Ele transforma quedas em novos começos e dores em processos de revelação. É isso que Deus faz. E pensando nisso tudo, Deus colocou algo em meu coração. É que o recomeço acontece depois que o processo revela quem nós somos. Porque os processos que nós passamos, muitas das vezes é para revelar quem nós somos. E na maioria das vezes revela. Porque é no processo, na perda, no silêncio e no deserto que Deus trata o nosso coração, que revela as nossas intenções e molda a nossa identidade. E ninguém representa isso melhor do que Jó. Vocês vão ouvir falar dele de novo hoje. Pensa o meu desespero, que domingo eu não estava aqui, estava em cruzeiro. E eu vi o movimento depois, todo mundo falando. Na segunda-feira eu terminei meu esboço. Vou ver como foi o culto. Comecei a ver a pregação. A baixinha, mas gigante, Tainá, falando de Jó. Pastor Jadson, e agora o que eu faço? Fala de novo. Então, como a gente é obediente, Vamos falar de novo de Jó. Então, abra sua Bíblia no capítulo 42. E versículo 5. Capítulo 42, versículo 5, diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui na outra versão fala assim: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Quantos aqui nasceram, vou usar o palavreado que muita gente fala, no berço evangélico?
Com coisa que o berço aceita Jesus, né? Mas é assim que o povo fala. Quantos aqui nasceram, né? Seus pais já eram crentes, já estavam na igreja? Levanta a mão. Bastante gente. Eu também. Eu nasci, os meus pais já eram cristãos, já serviam a Deus, já estava fervendo, já estava queimando. E nós crescemos ouvindo histórias bíblicas, não é? Quem é que ia na IBD quando era criança? Eu ia. Eu tinha uma professora lá no Areão, a Alessandra Linhares, a turminha aqui que era do Areão, conhece ela. Até hoje eu lembro das aulas de EBD dela. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu acho que ela dava aula para mim lá. Gente, mulher de Deus. Quem é que participava de EBF? De retiro? De apresentações? O pai do pastor Jadson, ele era líder de missões. E toda culto ou conferência de missões eu estava lá. Eu entrava com a bandeira do Paquistão, com a burca, com a roupa, só com os olhinhos de fora, assim, ó, tem até a foto. Sempre participei também desses eventos e dessas apresentações. Nós aprendemos ali, né, o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus e também o que não agrada a Deus. E fomos ensinados a servir. Talvez nunca tenhamos nos desviado, ou nunca fizemos nada de errado aos olhos humanos. Tivemos um namoro santo e casamos direitinho como manda o figurino. Mas será que o fato de termos feito tudo isso e ter até uma boa reputação diante das pessoas realmente significa que a gente conhece Deus? Será que o fato de você ter feito tudo isso significa que você conhece Deus? Não. Hoje eu quero te convidar então a olhar para dentro. Porque às vezes o maior ídolo da vida cristã não é o mundo, não é o pecado visível, mas é o nosso orgulho espiritual. Então que hoje eu vim denunciar o orgulho de muitos crentes velhos dentro da igreja. E eu me incluo nisso, porque apesar de não ser velha, sou uma crente velha, não é? E tempo de crente. Sabe aquele sentimento silencioso que diz assim: eu nunca me desviei, eu sempre fui fiel, ninguém tem o que falar de mim, imagina, sempre estava ali na igreja. E é justamente aí que Deus começa a nos tratar. Nós olhamos às vezes para alguém que vem do mundo, recém-convertido, né? E conta suas histórias. Nossa, quando eu estava no mundo eu fazia isso, eu vivia isso. E a gente fala assim: eu não. Eu nunca fiz isso. Nunca bebi, nunca fumei, nunca prostituí, nunca usei droga, nunca fui embalada. Eu nunca. Mas batemos no peito como orgulho, como soberba. E isso também é pecado. Antes mesmo, né, que eu falei de receber a mensagem do pastor Jadson, eu já tinha começado a leitura do livro de Jó. Quem vê lá no Instagram, vê sempre colocando os devocionais. E quando ele me disse que ia me colocar na escala e me passou o tema, eu tentei pensar nos outros personagens, que eu acabei de citar alguns para vocês. Mas no meu coração ele não encontrava paz. O Espírito Santo só dizia para mim assim, ó, continue a leitura. E daí na segunda-feira, foi quando eu encerrei o livro, a leitura do livro de Jó. Deus falou assim comigo, de forma muito clara: você já foi Jó. Um dia você foi igual Jó. Ali eu fui para o meu quarto e falei: Senhor, por que eu fui Jó? E ele então começou a me lembrar de algumas situações da minha vida. Quantas vezes você se comportou como ele? Quantas vezes dentro da igreja o seu coração foi igual a dele? Exatamente o que eu acabei de falar. Quando chegava alguém contando alguma coisa, uma coisa de errado que tinha feito, ou porque ter caído no pecado, eu batia no peito e falava assim: mas eu não. Comigo isso nunca aconteceu. O livro de Jó inicia dizendo que ele era um homem o quê? No primeiro capítulo fala que Jó era o quê? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. No hebraico, a palavra íntegro, dentre vários, né, significados, no hebraico é tam, não sei falar também, tá bom, gente? Tam, ou seja, ele era bom em tudo, ele era completo, autêntico, sem culpa. Um exemplo aí para vocês entenderem, seria como se o pastor Jadson pegasse ele e colocasse para liderar o Ativação.
Tá bom, tá bem a sua ativação. Mas se colocasse Jó, ia explodir. Porque aonde ele chegava, as coisas prosperavam, as coisas cresciam. Um outro exemplo simples. Se ele por alguma situação precisasse morar no Secap, logo o Secap se transformaria em o bairro mais próspero de Taubaté. Porque Jó estava naquele lugar. Então, tudo que ele colocava a mão, prosperava. Todo mundo queria ficar perto dele. Todo mundo o admirava. Ele era o crente exemplar. Mas também era o retrato de muitos que nasceram na fé e acham que têm o controle de tudo. Ele servia, ofertava, sacrificava, mas talvez fazia tudo isso para cumprir um ritual. Ele era bom, mas ainda não conhecia Deus de verdade. A Bíblia também diz que Jó, ele era o homem mais o quê? Rico da onde? De todo o Oriente. Se fosse hoje, Jó seria um multimilionário, um empresário de sucesso, com a casa mais linda do condomínio mais top aqui de Taubaté, com filhos formados, com uma família exemplar e amado por todos. Seria aquele crente que todo mundo olha e diz assim: esse é um exemplo. Meu Deus, olha lá, esse é o cara, esse, olha, realmente Deus está com ele. Mas dentro dele havia algo que Deus via. Ele mesmo não sabia que estava ali ainda. Orgulho disfarçado de santidade. E quantos de nós carregamos isso? Orgulho disfarçado de santidade. Ele oferecia sacrifício pelos filhos, caso tivessem pecado. Aí eu penso assim, cada pessoa tem um olhar diferente, né? Mas o que Deus trouxe para mim foi que ele se preocupava com a reputação dele. Deixa eu adiantar aqui as coisas. Se meus filhos por acaso pecaram ontem ou na festa que eles estiveram, eu já vou resolver aqui com Deus, porque assim ninguém vai ficar falando da minha família. Assim Deus não vai vir aqui julgar, Deus não vai vir punir. Ele se preocupava também com a reputação dele. Não porque seus filhos pecaram, a preocupação dele não era o pecado talvez dos filhos, mas era precaução. Isso mostra alguém que tenta controlar até o que não pode. Um homem bom, mas que ainda confiava nas suas atitudes e não na graça de Deus. E quem somos nós sem a graça de Deus? Quem somos nós sem o favor de Deus? Não somos ninguém. Então é nesse ponto que Deus permite o processo. Nos capítulos 1 e 2 de Jó, ali nós vemos que Deus estava... Até quem assistiu a live da pastora Carla hoje? Então assista. Ela fez uma introdução do módulo 2, o Quírios, acessando as cortes. Foi a aula dela de hoje. E esse momento em que Deus estava ali, era como se fosse um tribunal. E tinha os filhos dos homens, os anjos. Então alguém se aproxima de Deus, não é? E quem que é que se aproxima de Deus? Quem se aproxima? Satanás. Pode falar comigo, gente. E olha assim, e Deus o questiona. Quando Satanás chega perto de Deus, lá nesse momento, Deus o questiona. E no hebraico, traduzindo para a nossa linguagem, seria assim, Deus falando para ele assim: o que você está fazendo aqui? Você não tem autorização nem credencial para estar aqui. E depois ele fala assim: você viu meu servo Jó? Esse momento era como se estivesse no tribunal. Então Satanás, ele fala assim: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Eu a represento. E essa parte do passear, a gente acha que passear é que nem quando a gente vai no horto, né? É passear com os filhinhos, lá no shopping. Não. No hebraico, passear seria, sabe quando, vou usar o pastor Jades de exemplo, ele tem a empresa dele lá de pneu lá, né? É quando ele sai para ver se está tudo certo os pneus, ver se está tudo no lugar, se está faltando alguma coisa. Esse passear que Satanás fala aqui, era isso que ele estava fazendo. Porque por causa do pecado, o governo da terra tinha sido dado para ele. Então ele ficava rodeando, passeando a terra, para fiscalizar quem era dele, quem não era, entendeu?
Então, por isso que Deus fala para Esse: o que você está fazendo aqui? E Satanás fala assim: eu vim de rodear a terra, eu a represento. E depois, falando sobre Jó, ele fala assim: claro que ele te serve. O Senhor o cercou de bênçãos por todos os lados. Tira tudo que ele tem e verá se ele continua fiel. E então o que acontece a seguir? Deus permite. Deus permite que Satanás vá lá e toque nas coisas que Jó tinha, na família de Jó e até na sua saúde. Deus então tira o cinturão de segurança que Jó tinha, não é? Não porque queria destruí-lo, mas porque queria revelá-lo a si mesmo. Deus queria mostrar também para Jó, naquele momento, quem era ele como pessoa. E em pouco tempo, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua reputação e a sua saúde. O homem mais respeitado agora se torna o mais rejeitado. Aquele que tinha uma mesa cheia, farta, estava sempre com seus amigos, com muita música, muita celebração, agora está no lixão da cidade, sentado sozinho nas cinzas, raspando as suas feridas com um pedaço de caco. Sozinho, raspando suas feridas. E então a sua esposa chega e diz: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A gente às vezes critica essa mulher, né? Que mulher louca. E ele fala para ela, né? Nossa, tá louca, mulher. Mas aquela mulher também estava sofrendo, não estava? Ela perdeu todos os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo que possuía, e agora o marido, que tinha oportunidade, às vezes a chance de recomeçar, estava doente, com lepra, com feridas, ouvido. Quem já viu foto de gente com lepra, gente, é terrível. Hoje está mais extinto, mas ainda existe a hanseníase, né, que é a lepra. E causa assim, feridas terríveis, de cair a orelha, o nariz. E Jó estava ali então, naquele lixão, sentado, sozinho. E ainda ouve da esposa: deixa isso, morre logo, você está sofrendo demais, já acaba com tudo isso. Acaba de uma vez todo esse seu sofrimento. Aquela mulher revela o que muitas das vezes nós ouvimos nos dias difíceis: desiste, já deu. Para que você quer continuar tentando? Seu casamento não tem mais jeito. A sua empresa agora já era. Acabou. Seu filho agora vai morrer. Está se afundando cada vez mais nas drogas. Quantas vezes nos momentos difíceis nós ouvimos esse tipo de fala? Mas nem todos entendem o processo que Deus está permitindo e que Deus permite que a gente passe. O inimigo não sabia é que no processo Deus estava apenas permitindo as perdas de Jó. Ele estava abrindo espaço para um novo recomeço. E talvez aqui alguém hoje esteja vivendo isso. Deus mexeu em áreas que você nunca imaginou. Você perdeu, continua perdendo. Você faliu ou está falindo. A sua família está perdida, o seu casamento em ruínas. Talvez a sua reputação já não seja mais a mesma. E até mesmo as pessoas olham para você e não tem mais credibilidade. Que fazer negócio com ele está falido. Não tem mais dinheiro, já era, acabou. Deus tocou em lugares que talvez você achava intocáveis. E você fica perguntando: Senhor, por quê? Por que eu? E sabe o que Deus está falando nessa noite? Porque eu quero tratar o que o conforto esconde. Quando Deus tira algumas coisas de nossas vidas, muitas das vezes nós estamos tão confortáveis em algumas situações que acaba escondendo alguns pecados que ainda estão no nosso coração. E então, por amor, o Senhor permite que algumas situações aconteçam na nossa vida para revelar o que está ainda escondido,
o pecado que ainda nos afasta dele. O processo, ele não vem para nos destruir, ele vem para desconstruir o orgulho e formar um relacionamento verdadeiro com Deus. Agora, depois da esposa, quem que aparece diante de Jó? Os amigos. É eles que aparecem diante de Jó. E a Bíblia fala, né, que eles ficaram ao lado dele por uma semana, sem falar nada. E eu fui pesquisar por que eles fizeram isso. Nossa, será que eles não tinham que falar, nem pelo menos, Jó, estou aqui, está precisando de ajuda, né? Você quer um dinheiro emprestado? A gente, às vezes, nós pensamos isso sobre eles. Mas na cultura judaica, o luto é dividido em 3 fases. E a primeira fase, que são os 7 dias, o enlutado, as pessoas enlutadas, elas vão para um lugar mais baixo da casa, um porão, um degrau mais baixo. Eles ficam ali, não fazem barba, eles não cortam cabelo, eles não tomam banho, e eles ficam chorando sem parar por 7 dias. E eu não sei se vocês já viram reportagem, às vezes, das guerras que acontecem lá no Iraque, em Israel, às vezes daquelas mães chorando diante de um corpo, que às vezes, né, acabou de ser morto. Alguém já viu? Não sei se vocês observaram, mas tanto os judeus como os árabes têm esse mesmo costume. Eles ficam se batendo assim no peito, assim, ó, chorando. E o choro deles era como se uma melodia. Gente, eu não sei cantar, tá? Teria que ser a pastora Lê para fazer isso. Mas, por exemplo, mataram meu pai, eu amo meu pai. E eles então começam a fazer do choro como se fosse uma canção, uma melodia. E assim fica, a pessoa fica 10 minutos, 15 minutos, meia hora, e todos ficam ali, em sinal de respeito, em silêncio. Quando um para, começa o outro. Quando o outro para, então assim fica acontecendo por 7 dias. Então, os amigos de Jó que foram visitá-lo, respeitaram o luto de Jó. Eles ficaram quietos os 7 dias. Talvez Jó estava lá fazendo isso, batendo no peito, se lamentando, cantarolando a sua dor. Mas depois dos 7 dias, o que aconteceu? Eles começaram a expor os seus pensamentos. Ele faz Bildade e Zofar o acusam. E dizem que Jó deve ter algum pecado. E cada um deles tenta explicar Deus, não é? Só que esse pensamento não era só desses amigos. Esse pensamento era do povo judeu. Era deles. O pastor Jais, acho que comentou na palavra introdutória, quando tudo vai bem, Deus estava com eles. Quando tudo estava mal, é porque eles tinham pecado. Então isso era um pensamento de toda a comunidade judaica, de todo o povo. Então aqueles amigos só começam a falar o que eles acreditavam, o que eles sabiam, o que eles também tinham aprendido. E eles começam ali a acusar Jó. Confessa logo o seu pecado, fala logo o seu pecado. Engraçado, né? Quantas vezes nós também somos igual a eles, né? Quando o povo está na bênção, é porque está tudo bem, né? Se alguma coisa deu ruim, está doente, diz, nossa, deve ter cometido algum pecado. E nós começamos a julgar. Só que nem é sempre isso que acontece. Nem todo mundo que está na bênção está debaixo da bênção de Deus. Está cheio de gente aí próspera. Eu conheço uma pessoa próspera que está prosperando, abrindo empresas, viajando, fazendo viagem internacional. Cresceu na igreja, inclusive. Mas está fora da presença de Deus. Ele fez escolhas erradas. E ele acha que é Deus que está abençoando. Mas talvez seja somente fruto do trabalho dele. Se ele trabalha bastante, ele vai prosperar. Mas se ele não se arrepender, e quando Jesus voltar, pode ser que ele fique. Jó então tenta se defender, se justificar, mostrar que é inocente. Imagina, sou crente desde o berço. Eu não tenho pecado, não fiz nada de errado, imagina. Mas quanto mais ele fala, mais revela o que Deus quer tratar, a justiça própria. Quantas vezes
isso acontece com a gente. Chega o dia mal na nossa casa, você imagina, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu fiz tudo certinho, cresci na igreja, obedeci todo mundo, honrei meus líderes, honrei meus pais, e eu sempre fui trabalhador, dizimista, ofertante, por que isso acontecendo comigo? Imagina, eu não mereço. E aí então surge mais um amigo. A Bíblia fala que era o mais novo. O nome dele é Eliú. E de todos ali, talvez era o que era mais inteligente e que tinha mais compaixão. E de tudo, resumindo tudo que ele falou aqui, por longos capítulos ele fala com Jó. Ele fala assim: Jó, você fala sem conhecimento. E ele então prepara o caminho, porque Deus está prestes a falar. Jó, durante todo o livro eu estou fazendo um resumo para vocês, tá bom? Jó faz 16 perguntas. Por que Deus? Por que eu? Por que comigo? Por que aconteceu isso? Por que eu perdi? Por quê? Por quê? Por quê? E Jó também faz 34 queixas contra Deus. Reclamou, hein? Quantas vezes a gente não faz isso? E Deus estava como? Em silêncio. Mas grave isso no seu coração. O silêncio de Deus não significa ausência. Talvez você não está ouvindo. Talvez você não está vendo. Mas isso não significa que Ele não esteja com você. Mas isso não significa que Ele não está vendo. E que Ele não está se movimentando. Então, Deus decide falar. E Ele fala no meio de uma tempestade. E a Bíblia fala que, na verdade, quando a gente fala tempestade, a gente imagina, né? Um furacão, um trovão. Mas a Bíblia fala que era um redemoinho. Quem já viu umas reportagens que às vezes daqueles ventos assim, lá no Nordeste, e faz o redemoinho? Né? Algo pequeno que vem aquele vento assim, cana. Deus veio naquele redemoinho. Sabe o que isso significava para os judeus? Na cabeça dos judeus? Eles imaginam assim: Deus, Ele é tão grande, vai vir no redemoinho que é tão pequeno. Na cabeça deles era como se Deus tivesse vindo numa lambreta e falado assim: Jó, sobe aí, vamos dar um passeio. Só que quando Deus leva Jó para esse passeio, Ele não responde as perguntas de Jó e nem dá explicações. Deus faz perguntas. Deus responde Jó com outras perguntas. E sabe quantas perguntas que Deus fez para Jó? Quem sabe? 70 perguntas. Imagina comigo, agora vocês vão fazer de conta que a gente está igual as crianças do Kids. Deus numa lambreta, com Jó na garupa, e começa a falar para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, você mandou amanhã nascer? Jó, você consegue comandar o relâmpago? Você consegue amarrar as constelações no céu e as estrelas não caírem? Jó, você consegue fazer o bezerro nascer nas montanhas? Onde está o caminho que divide a luz, o vento, leste do oeste, que se espalha sobre a terra? Será que a chuva tem pai, Jó? Você vai me condenar para que seja justificado? Nesse passeio, Deus começa a falar isso para Jó. Começa a mostrar tudo isso para Jó. E Jó então começa a reconhecer quem ele é. E Deus ainda não acabou o passeio com Jó. Levou para mais um passeio. E agora levou diante de duas bestas, de dois animais ferozes. Um animal era o Leviatã e o outro é o Behemoth. O Leviatã é a besta do mar e o Behemoth é da terra. E ali começa a mostrar essas feras e como eles estavam, como eles guerreavam. E então, sabe o que ele quis dizer para Jó? Ele usa essas duas criaturas indomáveis e poderosas para mostrar a Jó que ele tem um controle absoluto sobre toda a criação, incluindo as forças mais caóticas e selvagens. A mensagem para Jó é que se o ser humano não pode sequer controlar essas criaturas, muito menos questionar a sabedoria
ou a vontade, ou a justiça de Deus. Deus, então, Ele não explica nada, mas está mostrando para Jó quem Ele é. Está dizendo assim: Jó, você sabe muito sobre mim, mas ainda não me conhece. E é nesse ponto que Jó se quebra. Ele entende que tudo que ele tinha, que ele possuía e que ele conquistou era pura graça, era puro favor de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Então, se ele tinha alguma coisa, se ele conquistou alguma coisa, não é porque ele era bonzão, não era porque ele era o cara. Era porque era graça e o favor de Deus sobre a vida dele. Tudo que você tem, tudo que você possui, até esse corpício que te carrega, foi Deus que te deu. É graça, é favor de Deus. E então, nesse ponto, depois desse passeio que Jó fez com Deus, ele se rende, ele se quebra. E ele entende que é somente a misericórdia de Deus. E é nesse momento que eu também precisei um dia me quebrar. Lembra lá no início que eu falei que Deus falou para mim que um dia eu fui Jó? Quem lembra? Foi aí que Deus falou para mim: um dia você também foi Jó. Deus precisou me levar ao chão. E naquele chão eu precisei reconhecer que havia dentro de mim orgulho, crítica, julgamento. Eu me achava correta, certa, justa. E quantas vezes, em alguns momentos difíceis, eu perguntei para Deus assim: Deus, por que eu? Fiz tudo certinho. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, eu sempre me preocupei até com a minha reputação para não te trazer vergonha, para não envergonhar meus pais, para não envergonhar a igreja. Mas sabe o que o Senhor me mostrou? Que as minhas vestes brancas estavam manchadas de soberba e de orgulho. Mesmo estando dentro da igreja, debaixo dessa roupa, nessa carcaça, eu carregava orgulho e soberba. E é claro que eu precisei fazer o quê? Me arrepender, pedir perdão. E eu precisei me render. E foi ali que então eu comecei a viver um novo começo. Deus me ensinou que Ele não é meu chefe, que Ele não é o meu patrão, mas que Ele é o meu Pai. E que o relacionamento verdadeiro não é feito de regras, mas de rendição. Aprendi a descansar, a confiar, a deixar o controle nas mãos dEle. E esse ano tem sido um ano de muitos recomeços na minha vida. E talvez hoje Deus queira fazer o mesmo com você. Jó, depois então de se arrepender, ele estava ali também com o coração ferido, né? Com os amigos que ali estavam acusando ele. Ele precisou liberar perdão. E só então ele pôde sair daquele lugar, daquele cativeiro. O que a Bíblia diz? Que ele restituiu tudo em dobro. Mas na verdade, Jó ganhou muito mais do que coisas, do que gado, dinheiro. Jó ganhou um novo coração. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora a Bíblia diz que ele conhece Deus de ver. Ele conhecia a letra. Quantos estão na igreja e conhecem a letra de capa a capa? Mas agora ele conhece o autor, aquele que escreveu a Bíblia. Ele conhecia o altar, mas agora ele conhece o Deus do altar. E isso é recomeço. A restituição de Jó não foi apenas material, foi espiritual. Deus não apenas transformou a vida dele, não apenas devolveu tudo para ele, mas transformou a sua vida, a sua história e quem ele era. E talvez seja isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer resetar e recomeçar a sua história. Mas sabe como? Te transformando. Hoje Ele trouxe você aqui para revelar o teu coração. Hoje Ele te trouxe aqui para falar assim: olha aí dentro, ainda tem sujeira, tem orgulho escondido aí dentro.
Toda vez que você vê uma palavra saindo aqui do altar, você bate no peito e fala assim: não é para mim, é para o meu marido. Não é para mim, é para fulano de tal que devia estar aqui. Não é para mim. É isso que o orgulho faz. Sabe o que acontece? Você entra e sai do mesmo jeito. A sua vida não muda, a história não muda. Deus pode restituir o que for perdido, mas o que Ele mais deseja é restaurar quem você é nele. Deus está te chamando hoje para sair do lugar de religiosidade e entrar no lugar de intimidade, para deixar de ser apenas o crente fiel de aparência, para se tornar o filho que conhece o Pai. Deus quer quebrar essa casca de orgulho para revelar o ouro da sua dependência nele. Hoje vim aqui denunciar espírito de orgulho. O seu tempo acabou. Então, se você tem 10, 15, 20, 30 anos de crente e bate no peito dizendo que não é para mim, está tudo certo na minha vida, veja bem, vasculhe o seu coração. Será que não é orgulho escondido por trás de uma santidade? Hoje eu vim denunciar. Sabe, Jó, ele terminou melhor do que começou, mas para isso ele precisou passar pela tempestade. E hoje talvez você esteja dentro de uma tempestade, mas Deus também está. O mesmo vento que pode destruir é o vento que revela. A mesma dor que parece punir é a dor que cura. A mesma perda que parece o fim é o início de um novo tempo. Deus te diz hoje: não quero apenas restaurar você, ou não quero apenas restaurar o que você perdeu. A sua empresa, o seu casamento? Não, eu quero restaurar quem você é em mim. E quando Jó ora, o texto diz: e o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou o dobro de tudo quanto ele possuía. Repare, o começo de Jó, o recomeço de Jó, foi do perdão. Ele recebendo o perdão e liberando o perdão. Ele libera, ele ora, ele se rende e Deus muda tudo. E sabe o que é lindo também nisso? Quando a gente vê a restituição de Jó, Deus não devolve os mesmos filhos, embora a gente sabe que ninguém substitui ninguém. Deus dá novos filhos. Sabe o que Deus me falou sobre isso? Deus não faz cópias, Ele faz novo, tudo novo. Sabe qual foi a única coisa que ele tinha que não mudou? A esposa. Ela continuou a mesma. Então aqui vou te dar só um parênteses. Os dias estão difíceis, o casamento está difícil, não adianta você trocar a esposa, não adianta você trocar o marido, você só vai trocar de problema, né? De nome talvez. Não adianta trocar. O que você precisa é mudar o seu coração e deixar que Deus perdoe e transforme a sua vida. Hoje Deus quer te ensinar a recomeçar, não da mesma forma, não com as mesmas coisas, mas com um novo coração. E eu posso te dizer com certeza, um dia eu fui Jó, mas hoje eu sou Débora, recomeçada por Deus. E assim como o oleiro que não joga fora aquele vaso que deu errado, que quebra, que racha, mas que refaz, assim é Deus, que Ele fez comigo e que Ele quer fazer com você nessa noite. O pó me cobriu e se tornou o solo da minha restauração. E o mesmo Deus que me levantou está aqui hoje para te levantar. Recomeçar não é voltar ao início, é voltar ao centro da vontade de Deus. E é esse convite que eu tenho para você. Você não está aqui simplesmente para que eu venha aqui te acusar. Deus não quer te acusar, mas Ele quer te curar. Ele quer mostrar para você que tudo isso que você está passando, todos os processos que você já passou de perda, de falência, na verdade Deus está querendo mostrar o seu coração. Então eu quero neste momento te convidar a fechar os olhos e olhe para o seu coração, principalmente os crentes velhos de igreja. Como está o seu coração? Será que você também tem vivido de aparência?
Será que essa casca de orgulho tem impedido que a palavra de Deus penetre e te transforme? Será que muitas das vezes você acha que o que você conquistou, que o que você tem, até mesmo a sua família e os seus filhos, é porque você é muito bom, você é muito legal? É graça, é misericórdia, é favor de Deus sobre a nossa vida. E hoje então é dia de arrependimento. Hoje é dia de rendição. Hoje é dia de recomeço. E assim como Jó, quando você se render, Deus vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua casa, vai mudar o seu coração e vai mudar a sua história. E você vai poder sair daqui dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus não quer apenas restaurar o que você perdeu. Ele quer restaurar quem você é nele. Porque o recomeço começa no coração. Amém?